falar do Vascão? Tem Vasco e Volta Redonda em Cariacica. Terça-feira tem um jogo contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil fazendo vítimas essa semana, né? O Coritiba já rodou, por exemplo, o Cruzeiro. Então o Vasco não abre o olho, não. Vamos saber como é que tá o preparativo do Vasco. Como estão os preparativos do Vasco, melhor dizendo. Fala pra gente aí, Breno Monsef. Vamos lá, Vitor. O Vasco, em Vitória do aeroporto, foi pro hotel recepcionado, sendo esperado por muitos torcedores. Os jogadores na chegada ao hotel em Vitória. E já dando clima, né? 5h30 da tarde, Vasco e Volta Redonda, o jogo em Cariacica. Vale sempre lembrar, quem levou o jogo pra lá foi o Vasco. O Vasco vendeu o manto para esse penúltimo jogo da fase de classificação do Carioca. Lembrando o cenário, o Vasco, se vencer, se mantém no G4, nem precisa olhar para Botafogo ou Portuguesa. E também lembrando que a Portuguesa é o último adversário do Vasco na semana que vem. Vasco pega a Volta Redonda e depois pega a Portuguesa, no que pode até ser um confronto direto, dependendo aí dos resultados dessa penúltima rodada. No meio desses dois jogos, terça-feira tem um jogo da Copa do Brasil contra o Marcílio Dias em Itajaí, e até por isso há a possibilidade de nomes como Medel, Payet e Verratti não começarem o jogo. O elenco que viajou foi o elenco completo com os principais jogadores, à exceção do Paulo Henrique, que está à disposição, mas ele não pode ser escalado para amanhã, porque ele tem que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Uma novidade foi o Juan Sforza, a novidade na relação do Vasco, viajou com a delegação, está regularizado e pode amanhã estrear com a equipe do Vasco, o argentino Juan Sforza. Uma última informação, aí não tem a ver diretamente com o jogo, mas com o Vasco, obviamente, o Orediano, enfim, anunciado o empréstimo dele pro Cincinnati, dos Estados Unidos. Cincinnati, né? Cincinnati, lá de Ohio, dos Estados Unidos. A gente sempre lembra, o Orediano já tinha dito que não queria ficar, queria ser emprestado. O Vasco emprestou, portanto, o Orediano até o fim deste ano. Pelo Vasco, desde o início do ano passado, foram 26 jogos e 2 gols anotados pelo Cruz Maltino. Luca Orediano, então, vai para a MLS nos Estados Unidos, tendo que vencer, ao mesmo tempo tendo que gerenciar o elenco, com 2 viagens, já que na terça-feira, depois de pegar o Volta Redonda amanhã, na terça pega o Marcílio Dias, jogo único pela Copa do Brasil, meu parceiro Vitor Costa. Valeu, Breno Monsef. Cara, dirigente de clube tem que ser estudado, Gabriel Farias. O Vasco vai jogar terça-feira em Itajaí contra o Marcílio Dias. E aí, alguma mente brilhante teve a ideia de pegar um jogo que o Vasco é mandante, no caso contra o Volta Redonda, e tirar ele de São Januário, no conforto do seu lar, para viajar. Com todo respeito aos amigos capixabas, temos muitos vascaínos em Capixaba, em Capixaba é ótimo. Temos muitos vascaínos no Espírito Santo. O Espírito Santo merece ver jogos do Vasco, mas você pode arrumar outra data. Aí o Vasco vai jogar segunda-feira, vai viajar segunda-feira, depois de ter jogado no Espírito Santo no sábado, vai viajar para Santa Catarina para jogar fora de casa contra o Marcílio Dias. Um duelo importantíssimo, porque a gente tá vendo vários times grandes rodando sucessivamente nessa fase da Copa do Brasil nos últimos anos. Parabéns aos envolvidos, hein? E aí você tem um jogo de Carioca que também é importante, né? Sim, ainda tem isso, né? Porque assim, o que eu penso? Aí você vai semana livre, em tese você suportaria 2 jogos seguidos, mas pô, um jogo no sábado, outro na terça, aí já bate aquela dúvida, né? Se você tem que segurar algum jogador ou não. Nova Iguaçu tá bem, Botafogo pega o Audax, então a tendência é que os adversários diretos venham a vencer ou a somar pontos. O Botafogo vence e encosta o número de pontos com o Vasco. E o Nova Iguaçu pega a Portuguesa. De repente pode vencer ou botar mais um ponto de frente. Então acho que assim, não foi uma boa ideia no fim das contas, o planejamento acabou não ficando legal, realmente levar esse jogo pra Cariacica, e ao mesmo tempo o Vasco fica pressionado em 2 jogos. No Carioca não pode dar espaço e na Copa do Brasil não precisa nem dizer, né? O Vasco já vem de 2 eliminações traumatizantes, né? Contra Juazeirense e também Marcílio Dias. Na ABC. Marcílio Dias é terça-feira. Pera aí, calma. Nem brinca com isso. Nem brinca com isso. Já vem de 2 eliminações ruins, pô, emendar mais uma seria péssimo. Então fica aí o alerta, eu acho que o planejamento não foi legal. É tentar driblar isso de alguma forma. Eu também, desculpa, o Carioca, ele tem um certo risco do Vasco ficar de fora do G4, mas eu não pensaria 2 vezes também, não. Eu conversaria com o meu fisiologista, minha preparação física. Paiê, corre risco, Gabriel. Então não bota não, eu seguro, porque o principal nesse momento é a Copa do Brasil. O melhor meio-campo do Rio de Janeiro é Zé Gabriel, Galdames e Payet, Messier Payet. Isso é porque ainda vai entrar o Sforza. Aqui Douglas William, vascaíno de São Gonçalo.
Abraço, Douglas. A gente não falou do Sforza, né? Fez um bom pré-olímpico, uma contratação interessante do Vasco, né? É um jogador de boa qualidade. Eu tenho falado sobre isso, é muito jovem, mas já tem um bom número de jogos na carreira, jogando entre os profissionais. Tô bem animado, cara, com a contratação. Não sei se vai dar certo ou não, mas é uma posição que o Vasco precisa. Acho que vai qualificar.